Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Queridos, hoje nós vamos proferir, hoje nós vamos meditar em algo bastante pertinente, algo bastante contundente, que é a oração, né? A Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 7, diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo o pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se pois vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entraram por ela. Né? Muito bem. Queridos, Deus, ele tem uma relação comigo, com você, de pai e filho. Uma relação de pai e filho. Né? E nesse texto ele fala que nós devemos pedir, né? No versículo 7, pedi, dar-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. A porta que bate, ela se abre. Quando se você pede, você recebe. Quando você busca, você encontra. Deus, ele deu uma ordem ao homem, de um homem ruar, que é um homem dominar. Nós somos seres dominadores, né? Então, a gente precisa dominar aquilo que Deus ele colocou para a gente fazer. E, portanto, queridos, há uma lei, né, de busca e encontrar, de você pedir e dar, e abrir, e bater e se abrir. Né? Os homens mais proeminentes, né, da área do entretenimento e das áreas do desenvolvimento humano, ele fala que a melhor arma é a perseverança, persistência, paciência. Você precisa ser persistente, você precisa ser paciente, você precisa ser perseverante nos seus propósitos. Né? E qual dentre vós é o homem que lhe pedindo pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Isso significa dizer que se você, que é uma pessoa má, né, e nós que somos maus, no sentido mal, porque o pecado habita em nós, né? Quando a Bíblia fala que nós somos maus nesse sentido. Se alguém, né, um filho, pede ao pai algo e o pai lhe concede, e o pai mesmo sendo pecador, que dirás Deus que está no céu? Né? Por quê? Porque Deus ele vira essa chave. Deus ele dá abundância nessa chave. Né? A Bíblia fala que não se esconde o candeeiro debaixo do velador. Ou seja, Deus ele quer abençoar os homens. Deus quer abençoar a mim e você. Ele quer abençoar todas as nossas vidas. Portanto, tudo que vos quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você sabe que a lei ela foi escrita por Moisés e os profetas ele foi testificado por Elias no monte da transfiguração. Elias e Moisés estavam ali no monte, fez uma reunião, algo muito maravilhoso ali, aquele encontro com Jesus, né? Então aquele entretenimento, e ali foi para poder dar alguns insights, algumas direções para a igreja, que não se sabe até o certo tudo o que se aconteceu ali. Ou melhor, não se sabe o certo, né, nada que aconteceu ali, sendo que a essência, claro que foi uma essência muito salutar, proeminente para a igreja, para os homens de maneira geral. Agora, perceba que Jesus ele fala, é uma regra. Eu estava lendo um livro de Napoleão Hill e ele fala sobre essa regra.
Se pois sendo, portanto, tudo que vós vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também em vós, porque esta é a lei do profeta. Então tudo se resume em você fazer o bem, tudo se resume em você querer o bem do outro, querer fazer as pessoas terem sentido na vida, né? Estava vendo um pastor ele falando sobre a questão do sentido da vida, um livro de Viktor Frankl, né, que ele fala que o sentido da vida é você servir aos outros, o sentido da vida é você ajudar os outros, o sentido da vida é você trazer, você arrefecer as dores dos outros. O sentido da vida é você ter uma mente focada em Deus, uma mente focada em você mesmo para fazer o bem. Este é o sentido da vida, né? Por isso que ele vai falar aqui, não julgueis para que não sejais julgados. No versículo 7, né? Você trazer leveza, o evangelho vai trazer leveza não somente a sua vida, mas a vida das pessoas. O evangelho vai trazer, vai arrefecer, vai trazer um consolo, um bálsamo, um refrigério, um acalento às vidas das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que vinde a mim que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque com o juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida que tiveres medidos, vos hão de medir a vós. O que Deus está falando aqui, se você julga, se você não oferece misericórdia para alguém, Deus não vai oferecer misericórdia para você. Se você é uma pessoa que julga de uma forma insana, uma forma cruel, a mesma coisa Deus vai oferecer para você. Ou seja, você vai ser julgado de acordo com aquilo que você julga. O padrão e o parâmetro de julgamento vai ser você mesmo. Você vai ser julgado de acordo com as suas próprias convicção, com sua própria axiologia. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou seja, nós devemos ver a trave que está no nosso olho. Às vezes é o irmão que ele vai tentar ficar reparando uma coisa mínima no olho de uma pessoa, enquanto está uma trave nos seus olhos que todo mundo vê. E, geralmente algumas pessoas são assim, elas têm pessoas, digamos, tolas, são assim, né? Geralmente ela tem uma trave no olho dela, nos olhos dela, uma trave, você sabe o que é uma trave, né, de futebol, é uma hipérbole, né? Para dizer, é melhor você tirar uma melancia, né? Eu vou parafrasear aqui, uma melancia do seu olho, né, que está tapando o seu olho, do que tirar um cisco de areia, né, do olho do seu irmão. Porque geralmente a pessoa que está preocupada com o outro, ela tem algo que é muito maior daquilo a qual ela se preocupa, né, de forma demasiadamente, né, algo dessa natureza. Ou como dirá o teu irmão, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis os cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça não aconteça que as pise como os pés e voltando-se vos despedaçam. Ou seja, é aquilo que você é, a essência de que você é. Você tem que ser, queridos, uma pessoa que venha ser a melhor versão de si mesmo, né? Você tem que ser uma pessoa que venha ser uma pessoa que venha exalar o bom perfume de Cristo e não se deixar por coisas fúteis, inúteis, coisas banais, coisas sem utilidade, né? Nós vivemos uma sociedade que é diluída, né, por coisas fúteis. Pessoas que procuram fama instantânea advinda de uma produção inútil, fútil. Pessoas que querem ser reconhecidas por algo fútil, inútil, né? Porque eles querem massagear o seu ego. Querem ter views, querem ter visualizações, querem ter comentários. E quem
anda em rede, quem vê um pouco de rede, né, quem estuda até um pouco de rede, por razões, digamos, pragmáticas, percebe que a rede virou algo dessa natureza. Tolos, pessoas insanas, que muitas das vezes usam até a própria palavra para poder se promover, mas você percebe que não passa de uma raiz de alface. Não passa de uma raiz de alface. Você vai ver outras pessoas que têm raízes mais profundas, né, raízes fundamentadas. É como sempre falo aqui, o reino de Deus é dividido em três pessoas, tipo de pessoas: os tecmões, os que nasceram de novo, estão em evolução, né, são bebês espirituais; os neófitos e os róios. Os tecmões são aqueles que sempre vão dar trabalho a Deus, sempre vão dar trabalho ao reino de Deus. Os neófitos, eles cresceram um pouco, eles têm um entendimento, mas ainda também não estão em tratamento, estão em evolução. E os róios são os filhos amadurecidos, são esses que têm as raízes profundas, as raízes alargadas, as estacas bem fundamentadas, as longas, as tendas alongadas. E um tecmon pode virar um róios, e um neófitos pode virar um róios. Porque Deus é bondoso, querido. Não existe ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos iguais, somos todos iguais, somos todos cristãos, somos todos crentes, somos todos irmãos. Agora, o que faz é a questão do amadurecimento, a procura que você faz de Deus, você deixa Deus trabalhar dentro de você. Não existe pessoas, eu sempre falo, não existe pessoas melhor do que a outra. Não existe pessoas que são, digamos, todo ser humano é igual. Agora tem pessoas que têm raízes profundas. Tem pessoas que a raiz deles são bastante solidificadas. Tem pessoas que ela tem um evangelho, né? O evangelho tem ela. Tem pessoas que são árvores frutíferas. Você percebe que são pessoas que árvores frutíferas. Shakespeare, ele fala o seguinte: Shakespeare, ele aprendi que para crescer com pessoas, tenho que me cercar de pessoas melhores do que eu, né? Então, para você crescer, você tem que ver pessoas melhores que você, né? Por isso que eu falo, por exemplo, os guardiões da palavra, como eu falei para vocês, sempre falo aqui, são pessoas que literalmente têm me abençoado, têm me feito crescer. Estava conversando até com minha esposa esses dias que eu aprendi mais de filosofia com o Bispo J.B. Carvalho, através dessas lives que eles fazem, né, nesse período de pandemia, do que toda a minha história de vida em relação à filosofia. E a filosofia proativa para o reino, né? E eu, pela misericórdia de Deus, eu sou professor de filosofia, sou formado em filosofia e pós-graduado em filosofia. E glória a Deus por isso, né? Apenas um simples servo, nada mais. Bom seria que se todos tivesse até mestrado, né, e doutorado em filosofia, porque eu quero ver o crescimento das pessoas. Não falo isso para me gabar. O importante é que Jesus cresça e eu diminua. Se alguém, né, alguns pastores chegarem a um grau de mestre, doutor em filosofia, glória a Deus por isso, né? Então, nós estamos, queridos, vivendo em um momento onde nós devemos buscar a Deus, né? E quem busca recebe. Se você busca a Deus, Ele vai lhe dar aquilo que você necessita, né? Muitas das vezes, amanhã depois, eu vou falar sobre uma mensagem sobre o que é que impede o milagre. O que é que impede o milagre? Mas eu quero estar muito conectado naquilo que nós estamos aqui hoje, né? Então Deus deu poder para você para dominar, como diz lá em Gênesis, a partir do capítulo 20, né? O ruar é você dominar. O homem é um ser dominante, né? Dominar a si mesmo, dominar
a sua alma, o seu coração, os seus apetites, as suas aptidões através do Espírito Santo, né? Dominar sobre a flora e a fauna de forma proativa, né? Outro conselho que eu dou para você, espere com paciência no Senhor, né? Como diz o Salmo 40, versículo, o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e ouviu o meu clamor, né? Tirou de um largo, de uma lama, né? E o salmista ele viu a glória de Deus no Salmo 40. No 46, versículo 10 vai dizer: Queitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Em Êxodo 14 vai dizer: Calai-vos e pelejarei por vós. Combinando no Salmo 23, que diz que o Senhor meu pastor nada me faltará, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, prepara a mesa perante meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, quando você espera com paciência, Deus derrama o bálsamo, Deus derrama o refrigério, Deus ele derrama um frescor espiritual na sua vida, né? Deus derrama aquela plenitude, aquela paz espiritual na sua vida, né? E eu já falei que nós estamos falando sobre o Salmo 91, nós estamos em guerra, mas Deus dá um antídoto para a guerra. E no Salmo 23 é a questão desse bálsamo que Deus ele derrama sobre as nossas vidas. O bálsamo que vai abençoar a vida das pessoas, que vai trazer paz, que vai trazer refrigério, que vai trazer acalento, né? Não se esconde o candeeiro debaixo do velador. Então, queridos, Deus ele quer abençoar os homens. Deus ele quer trazer paz aos homens. Deus ele nos fez servos e não escravos. Um escravo sempre será um escravo e um servo sempre será um servo. Quem já me viu falar aí nas minhas lives, eu sempre gosto do ditado, né? Quando eu termino, ou quando no meio da pregação, como eu vou falar aqui agora, eu falo o seguinte: eu sou um simples servo e nada mais. Porque, queridos, eu tenho ideia exatamente daquilo que Deus me colocou para fazer na face da terra, né? Como eu sou da área da filosofia, eu sempre fui um cara bastante analítico, bastante voltado para a leitura e para a meditação, né? A intrixicidade em detrimento do reino. E sempre fui um cara pensador, né? Não estou dizendo que eu sou bambambam, não. É a minha natureza. Deus deu dom aos homens e eu reconheço esse dom abençoado na minha vida. Então, eu sei daquilo que Deus é em mim, né? Como você deve saber, por exemplo, os filósofos, eu estava estudando alguns filósofos, Jean-Jacques Derrida, Jean-Paul Sartre, alguns filósofos, e eles têm uma questão que eles não sabem, eles escrevem tratados, não sabem de onde vieram, para onde, por que está aqui e para onde vai. São mentes brilhantes, sim, no sentido científico, como Bacon diz, na esfera da comprovação científica. São homens que vai ter um discernimento natural, uma sabedoria natural que Deus deu a eles, são dons, mas aquilo que perpassa, aquilo que vai além da matéria, eles não conhecem nada. Por exemplo, você pega qualquer cristão na esquina da sua casa, aí, em qualquer igreja, na esquina da sua casa, você vai ver que o cristão ele sabe que de onde ele veio, porque ele está aqui, para onde ele vai, né? De onde ele veio, porque ele está aqui e para onde ele vai. Então, por quê? Porque nós temos dois tipos de memórias, queridos.
a memória explícita, né? O que é memória explícita? Aquelas memórias que você vê detalhes, você conhece a natureza da coisa, a fragmentação da matéria, é algo que você conota a sua existência em relação em detrimento às coisas boas da vida, né? Por exemplo, tem gente que gosta de, como falei aqui, de ler livros, outros gostam de apreciar filmes, outros gostam de golfe, outros gostam de basquete, outros gostam de vôlei. Então, são memórias explícitas, detalhes da vida das pessoas, né? E tem memórias implícitas, né? Que são as emoções, né? São pessoas que elas retratam algo, né? Através das emoções, elas se sentem melhores através das emoções. Não são necessariamente epidérmicas, né? Porque tem pessoas epidérmicas, aquela pessoa que ela sente, ela precisa, nos cultos neopentecostais existe muito isso. As pessoas que, olha, estou sentindo e se arrepia, para sentir a presença de Deus tem que se arrepiar. Não precisa isso. Mas você pode trazer a memória que lhe dá esperança, tanto na memória explícita como na implícita. A explícita você se satisfaz em Deus, com a beleza da glória de Deus, né? Escutando o som dos pássaros, os bater das árvores. Então isso é muito bom. E a implícita significa dizer que você trazer à memória aquilo que dá esperança, as boas emoções que lhe faz você avançar. Porque nós temos duas memórias, a memória explícita e implícita. E eu falei aqui, quando você tem um estado independente até mesmo da sua postura, como diz a cientista Amy Code, citado muito pelo bispo J.B. Carvalho, ela fala sobre a postura. Mas independente da sua postura, quando você traz à memória aquilo que lhe dá esperança, o seu hipotálamo vai detectar os seus sentimentos. Uma vez que seu hipotálamo detecta, você vê como espiritual ele se perpassa para o sobrenatural e o físico, de forma salutar, de forma proativa. E a sua hipófise libera hormônios bons para a sua vida. A sua hipófise vai liberar hormônios, neurotransmissores do bem-estar. Por isso que você precisa trazer à memória aquilo que dá esperança. Não fique lembrando das coisas passadas. Não fique lembrando do dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, do dia que o Brasil perdeu a Olimpíadas, no dia que seu time perdeu, na final do campeonato, no dia que seu time não foi classificado, para não falar outras coisas, porque cada um sabe aonde mora a sua dor, né? Então é um conselho que os filósofos, a própria palavra de Deus, né, os bons filósofos e o próprio Cristo, que é o maior de todos, falam. Você precisa estar envolvendo em algo além de si mesmo, né? Você precisa trazer cópias na sua mente do seu futuro. Você precisa colocar no seu futuro, sonhe o seu futuro. Você precisa sonhar com o seu futuro. Ah, pastor, mas o senhor está falando aí que é uma utopia, pastor. Isso, meu sonho não pode acontecer. Eu vou falar aqui depois porque os seus sonhos não acontecem, porque o milagre não chega para você. Vou falar aqui depois, no futuro, uma mensagem que nós já estamos aqui trabalhando, 8 razões pelo qual o seu futuro, o seu milagre, o seu sonho não acontece. Então, queridos, voltando aqui à mensagem,
Deus, ele quer te fazer você vencer. Deus quer fazer você uma pessoa proativa, uma pessoa do bem, né? E você se cercar de pessoas que sejam melhores do que você mesmo. No sentido de você aprender, no sentido de você crescer. Eu sempre falo que eu aprendi com grandes mestres, né? Tanto na minha casa como fora também. Porque com cada pessoa eu aprendo alguma coisa. E o aprender, alguém disse que o analfabeto de hoje é aquele que não consegue desaprender para aprender, né? O analfabeto não é aquele que não sabe ler, é aquele que não consegue e nem quer aprender novamente. Então são os analfabetos de hoje. E nós devemos conectar como de Shakespeare, né, com pessoas que venham trazer motivação, entusiasmo, alegria, né? Pessoas que venham transformar sua vida em uma vida mais leve, em uma vida mais proativa. Eu sei o que eu estou dizendo porque eu trabalho com pessoas há 15 anos, com um pastor, mas já pregava, comecei a pregar, sempre falo isso, em 1998, né, quando tinha 20 anos de idade. Apesar de ter o temor do Senhor, muito timidamente, levar as pessoas para a igreja, mas não tinha nada contundente. Então nós devemos conectar com gente que sabe o que quer, pessoas movidas por gratidão, missão. Gente, a melhor coisa é você ser e ter pessoas que sejam movidas por gratidão, gente que tenha honra, que goste de honrar as pessoas, que tenha uma missão, que tenha a missão de fazer o bem. Nada pior no mundo que pessoas que são egoístas, egocêntricas, pessoas miseráveis. E pessoas que são assim, são pessoas que às vezes puxam você para baixo, né? Gente que ama a Deus mais do que sua ideologia, são pessoas que nós necessitamos encontrar. Pessoas que amem a Deus, gente, mais do que sua ideologia, mais do que seu partido, mais do que o futebol que gosta, mais do que tudo na vida. Pessoas que vêm buscar Deus, em detrimento daquilo que Deus é, e não apenas para aquilo que Deus faz. Pessoas que venham se alimentar, queridos, de princípios altruístas, do sentido da vida. Pessoas que vivam com propósitos. Pessoas que venham viver além do propósito, além de si mesmo. Eu conheci muita gente na história que vive assim, um propósito além de si mesmo. Dizem, né, para não dizer de mim mesmo, que muitas pessoas falam que eu tenho uma conexão muito forte, né, bíblica, espiritual, filosófica, teológica, nesse sentido também, né? Por quê? Porque isso é o reino de Deus. Gente grande que se recusa a existir sem propósito. Pessoas que elas se recusam a existir sem propósito. Qual o propósito da vida? É abençoar, é amar, é fazer o que Cristo falou, né? É dizer aquilo que Cristo disse, é você colocar em prática aquilo que Deus ordenou para você, é você dizer, se comportar como Cristo quer que você se comporte, algo dessa natureza. Gente que não troque o essencial pelo trivial, né? Tem gente que troca igual você vai ver algumas figuras na Bíblia, Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quantas pessoas têm trocado algo que é essencial, principal, por algo trivial, fútil, inútil, né? Está na presença de Deus,
está cultivando amizade, está honrando pessoas que ele deve estar honrando, em detrimento do egoísmo, né? E pessoas sempre vão cair nas suas próprias armadilhas. Queridos, Davi, embora vivesse num tempo muito para além, atrás daquilo que a gente viveu, Davi sabia disso, da essência. Davi, ele se cercava de pessoas, né? Ele queria ter as pessoas e queria ajudar as pessoas. Há um episódio na Bíblia que Davi, ele sonhando, ele apenas cogitou, não pediu nada daquilo, apenas cogitou. E falou, a quem me dera. Ele parou, olhou para cima. Ele estava sendo perseguido infernalmente por Saul. E falou, a quem me dera eu pudesse ter um pouco da água de Belém. Ele estava na fortaleza. A fortaleza que ficava a 10 quilômetros de Belém. E Belém estava sitiada pelos soldados mais capacitados de Saul. E os soldados de Davi, ouvindo isso, amavam Davi demais. Meu Deus, amava Davi demais. Os soldados ouviram a Davi falando isso, Davi não deu uma ordem nem nada, queridos. Agora veja o amor daqueles soldados. Davi falou, olha, quem dera eu ter um pouco de água aqui para beber das fontes limpas de Belém. O soldado ouviu isso, 3 soldados, Elisai, Abisai e Benaias, caminhou 10 quilômetros, de alguma forma se camuflou, teve estratégia, sabedoria, não sei, perpassou uma barreira dos soldados de Saul, muito bem armados. Ele não teria nenhuma chance, claro que ele foi de uma forma pacífica. Entrou naquela região, trouxe água e deu a Davi. Davi pegou aquela água, olhou para os soldados, creio que as lágrimas vieram nos olhos de Davi, de alegria e de gratidão, e Davi ofereceu aquela água ao Senhor. E os soldados ficou tão felizes, não em detrimento daquilo que ele trouxe a água, mas em detrimento de Davi oferecer a água como um louvor e adoração ao Senhor. Davi ficou feliz, e foi uma situação feliz. Então, quem tem amigos, eu sempre falo que amigos é melhor do que dinheiro, amigo é melhor do que fama, do que sucesso, porque tudo isso passa. Amigos é melhor do que tudo na vida, né? O amigo, ele pode... A Bíblia fala que na angústia nasce um amigo. Na angústia nasce um amigo. Então Davi, ele tinha amigos. Davi, ele tinha amigos sensacionais. Davi, ele tinha amigos fantásticos. E uma das coisas que você precisa pedir a Deus é... Não peça a Deus coisas materiais. Peça a Deus coisas salutares. Quando eu falo assim, não estou dizendo que você não vai pedir coisas materiais, mas eu não peço apenas coisas materiais. Peça a Deus para ser uma pessoa melhor cada dia. Peça a Deus para ser um cristão melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um pastor melhor, um vizinho melhor, um homem melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Enfim, ser o melhor daquilo que nós somos. E outra coisa que precisa pedir a Deus é unção, porque a unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra. O que nós precisamos ter de Deus é unção. Às vezes o camarada ele pede coisas materiais, e as coisas materiais limitam aquele cidadão.
Mas as coisas espirituais, a unção, ela quebra o jugo. A unção da graça e favor. Graça, no sentido original do grego, é graxa. Quando você pega uma porta que está arranhando, coloca graxa, o que acontece? Graxa, a porta melhora, sai aquele arranhão. Quando alguma coisa está arranhando, empinar, faz aquela zoada estridente, quando você coloca um pouco de óleo ou graxa, as coisas melhoram. E esse mesmo sentido que a graça tem em relação a nós, para fazermos coisas que nós não damos conta, né? E coisas que é só com a graça de Deus. E também a unção quebra o jugo, é o jugo do pecado. Né? Tem pessoas que são acometidas de pecados terríveis, mas depois que ela recebe a unção despedaça qualquer tipo de pecado. Por isso que você vai ver algumas pessoas que quando ela aceita Jesus, aquilo que ela fazia, ela tem repugnância em fazer. Você vai fazer, poxa, o fulano tal, antigamente, antes de aceitar Jesus, ele era um homem que fumava 10 cigarros de maconha. Hoje ele tem nojo. Era um homem enrolão, passava trote em todo mundo. Hoje não, ele é um homem digno, honrado. É o que aconteceu com Zaqueu, né? Eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que roubei de vocês. Então, e isso é servir a Deus. Ajudar cada um de nós a escolher a razão da própria vida. E não escolher você porque causa de você. Deus escolheu você por causa de alguém. Deus não me colocou no ministério por causa de mim mesmo. Deus me colocou no ministério para ajudar as pessoas na minha caminhada, né? Ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Então a razão da tua eleição foi por motivo além de você mesmo. Gente que vive com propósito. Gente que vive e necessita de viver com propósito. A razão da tua eleição, que Deus te escolheu, e você aceitou Jesus, você se posicionou, é por algo além de você mesmo. Deus não me chamou apenas para ser pastor, Zé. Porque tem muitos pastores por aí, tem muitos apóstolos por aí, profeta. Mas Deus me chamou para fazer diferença. E Deus te chamou para fazer diferença. Ou como cristão, né? Como aquele cristão que está na porta da igreja, como aquele cristão que está no banco da igreja, como aquele cristão que está apenas servindo o púlpito, ou limpando o chão da igreja, ou limpando o banheiro da igreja. Não importa. É o serviço nos torna grande em Deus. O servir também é adorar. O servir também é você se prestar a Deus. Sirva a Deus com seus dons, com seus talentos, naquilo que Deus colocou você para fazer. E em último lugar, nós devemos ser conectados pelo autoexame. Uma autoanálise sobre você mesmo. Quando você sabe que você é, queridos, não no sentido apenas de beligerância, nada disso, mas no sentido de você ser quem você é em si mesmo, em Deus. Você precisa conhecer. A Bíblia fala, examina a ti mesmo. Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo. Nós devemos conhecer a nós mesmos, nós devemos fazer uma análise radical de nós mesmos. Nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, os nossos pontos que estão em evolução. E isso não tem nada a ver com caráter, isso tem a ver com evolução. Perceba que quando Jesus vier, Jesus não vai buscar nenhuma pessoa perfeita, nenhuma. Não vai ter nenhuma perfeita, não existiu, a não ser Jesus, nenhuma pessoa perfeita desse mundo. Você pode pegar aí os grandes filósofos, teólogos, os homens santos da Bíblia, pós-Bíblia, né?
na história de hoje, você vai ver, agora você vai ver pessoas em evolução. E são essas pessoas que Deus ama, são as pessoas que Deus tem prazer. Então, queridos, viva com um propósito além de si mesmo, busque a Deus, porque você vai achar. Se você busca, você vai achar. Se você perseverar, você vai ter a presença de Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês, grandemente. Deus abençoe seu corpo, a sua alma, seu coração. Dê um ótimo dia para você. Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, as obras das suas mãos. E que Deus aplique essa palavra em seu coração. Forte abraço, seu amigo pastor Oséias Silva.